Fala aí, galerinha do oitavo ano, continuando aqui a nossa recapitulação para a nossa prova de recuperação do segundo bimestre. Estamos agora aqui no capítulo 7, o profeta do Messias. Fala sobre a vida de quem? Isaías. Então, meu querido, abra o teu livro aí na página 53, tá? Se quiser abrir a sua Bíblia também ali no livro de Isaías para fazer o acompanhamento, fique à vontade, viu? Isaías, quem era o profeta Isaías, tá? Isaías, ele era filho de Amós, não quer dizer que seja aquele Amós que a Bíblia apresenta, o profeta Amós, né? O pai de Isaías, provavelmente ele fosse uma das pessoas, assim, Isaías era de sangue real, né? A sua família era uma família descendentes ali, né? Irmão do rei de Israel. Então, assim, provavelmente Isaías ele vivesse pelo palácio, vivesse ali na alta sociedade, mas isso não impediria que Deus trabalhasse na vida de um jovem que, por mais que tenha uma boa condição de vida, também fosse humilde, destemido e fiel a Deus. E Deus fez isso. Olha só, dos profetas do Antigo Testamento, Isaías foi o que ofereceu o quadro mais completo acerca do Salvador que veio a este mundo, o que mais abrangeu ali como seria a vinda do Messias, a vinda de Jesus. O próprio Isaías 53, que fala sobre o servo sofredor, é maravilhoso. Fala que Jesus ele sofreria pelos nossos pecados, né? Que os fardos que ele carregaria, né, seriam os nossos fardos, que ele não tinha beleza nenhuma, né, e muitos ali virar o rosto para ele e o maltratar, e o se desfazer dele, e tudo que a gente viu que aconteceu com Jesus. Né? Nem os seus irmãos, né? Sua família, lá na sua cidade natal, eles davam moral para Jesus. O que ele quer aqui? Não, sai daqui, vai queimar o nosso filme. Todo mundo vai ficar zoando com a gente aqui, dizer que o nosso irmão aí é louco, se acha o Messias e tal. Olha só. Então, muitas pessoas, né? Elas gostariam de conhecer um pouco do futuro, tá? Mas elas ficam ali um pouco frustradas se elas começam a ver um futuro e nesse futuro ali tem dor, nesse futuro ali vai ter problemas, né? Vai ter dificuldades e muito mais ainda se ela não pode fazer nada diante disso. Mas quando nós olhamos para a pessoa de Cristo e saber o que ele passou foi para nos trazer a paz, nos trazer a salvação, eu vejo para o meu futuro agora com esperança, porque ele já pagou o preço por mim. E tudo que eu venha passar aqui não vai se igualar àquilo que Jesus fez. Queridos, Jesus, aqui ele foi retratado, né, por Isaías, que Isaías foi o principal autor do Antigo Testamento a prever fatos relacionados ali, né, à vinda de Jesus. O cumprimento das profecias de Isaías é uma das provas mais fortes de que a Bíblia é inspirada por Deus e de que Jesus é o Cristo, o próprio Filho de Deus, tá? Os mensageiros de Deus, como Isaías, eles receberam inspiração do Espírito Santo, tá? Para apresentar coisas que deveriam acontecer. Como que Isaías tiraria aquilo ali da cabeça dele? Né? De que Jesus seria um servo sofredor. Principalmente porque, olha só, o judeu, o judeu na mentalidade deles ali, alguns deles abominavam ali o livro de Isaías, principalmente o capítulo 53, né? Específicos assim, não todo o livro. Mas eles achavam que Jesus viria num cavalo de fogo, destruindo tudo e todos aqueles que fossem contra, né, os judeus, e daria ali o poder aos judeus, e daria para eles o domínio de tudo e tal, eles seriam como príncipes. Eles talvez não tenham se atrelado ali à humildade de Deus, né, ao que Deus se fez e poderia fazer para sentir as nossas dores, se identificar conosco, pecadores, quando a gente é tentado, né? E se a gente for ver assim, não teria outra forma melhor de Deus ter vindo aqui na Terra como ele veio em Jesus Cristo. Se você olhar para o lado e pensar assim, poxa, mas ele poderia ter vindo, sim, teria vindo e teria destruído tudo, né? E seria ali, né, dado o poder aos filhos de Deus, os judeus ali, né? Mas um pouco disso estaria dando razão, sabe a quem? A Satanás, que quando lá no céu se rebelou contra Deus. Disse que Deus era um ditador, que Deus não era justo, que ele não era juiz, que não sabia fazer nada, que todos eles poderiam ser deuses também. Então estaria dando razão ali para o inimigo. Mas olha só, Jesus veio aqui como um bebezinho. E desde bebê, Satanás atentou contra a vida dele quando incitou Herodes a matar todas as crianças em Jerusalém, ali, né, pela Judéia, toda aquela região dominada pelo Império Romano. E olha só, Jesus fugiu para o deserto.
Depois, quando Jesus começou a crescer, ganhar tamanho, força, cada vez mais crescer intelectualmente, espiritualmente, ele era um ótimo leitor da palavra de Deus. Jesus, quando chegou na idade ali de começar seu ministério, seus 30 anos, ele foi para o deserto novamente, mas para buscar força. E no deserto, no silêncio do deserto, ele encontrou a Deus. Ele foi tentado por Satanás para se jogar do templo, foi tentado por Satanás ali para transformar a pedra em pão, e foi tentado por Satanás para adorá-lo. E Jesus, em nenhuma dessas questões, ele se declinou ali diante do inimigo. E Jesus, ali como Isaías apresenta, Jesus, ele foi humilde. E Jesus, ele buscava os pecadores, buscava as pessoas necessitadas, tanto o mais pobre possível, que não tinha o que comer, como até mesmo Zaqueu, que era um grande publicano rico. Ele conhecia o coração de Zaqueu. Jesus conhecia o coração de todas as pessoas. E esse Jesus apresentado por Isaías, o Jesus sofredor, o que viria, que nasceria em Belém, né? O que viria de uma virgem, tá? Que várias das profecias, elas relatam aqui, de que forma Jesus viria, né? Olha só, viria da mãe, Maria, mãe de Jesus, ficou grávida pelo Espírito Santo. Uma jovem daria à luz, o filho especial, está lá em Isaías 7,14. Tá? O nome dele seria Emanuel, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, renovo, servo. Tá? Se cumpriu em Cristo, lá em Isaías 7,14, 9,6, 11,1. Cada uma dessas profecias, tá? Olha, que o Messias, cheio do Espírito Santo, levaria boas notícias aos pobres, anunciaria liberdade aos presos e daria vista aos cegos e libertaria os oprimidos. Se não foi esse Jesus, esse Deus que o povo de Israel estava precisando, numa época em que ele veio, em que a religiosidade era apenas de fachada, a hipocrisia reinava, e aqueles que eram líderes se envolviam com a religiosidade, principalmente só por causa do dinheiro, Jesus quebrou todos os paradigmas que afastavam o povo de Israel, o povo judeu, do verdadeiro Deus, e até mesmo aqueles que não eram judeus, os gentios, que eram pessoas que não vinham da descendência judaica. Então, queridos, Isaías foi o que melhor retratou ali a vida do Messias, a vinda do Messias, a vinda do Filho de Deus. E, para finalizar, nós chegamos aqui então na história de um jovem que foi fiel longe de casa, fiel, né, longe da sua casa. Daniel e os seus amigos, né, e na verdade ali o povo de Israel foi levado cativo pela Babilônia, né? Isso me lembra sempre da história ali do rei Ezequias, que estava para morrer, rapou a cabeça, vestiu em panos de saco de cinzas, né? E aí ele pediu para Deus ali mais alguns anos de vida, e Deus deu 15 anos de vida para ele. E sabe o que ele fez esses 15 anos de vida dele? Se afastou de Deus, de tudo, né? Das coisas de Deus, das coisas sagradas. Ele acabou com a vida dele. Acredito que Ezequias seja uma daqueles que não alcança a salvação pela sua dispersão das coisas sagradas. Mas eu não sou Deus para julgar, né? Não sei, Deus é quem sabe. Mas olha só, Ezequias, quando ele foi curado, tá, e ganhou mais 15 anos de vida, os babilônicos foram lá em Israel para saber como que havia acontecido essa cura de Ezequias. E Ezequias, em vez de dizer, olha, foi o Deus de Israel, o nosso Deus que me curou, que me sarou e tal, não. Ele, né, graças a Deus aí, não falou a Deus na verdade, eu falei graças a Deus aí, que a gente tem o costume de dizer tudo graças a Deus, né? Mas ele disse assim, olha, eu fui curado, a gente fez aí um tratamento com passas de figos, né? Eu mudei minha alimentação, fiz isso, aquilo, mas ele não mencionou o nome de Deus. E do pior de tudo, sabe o que ele fez? Não, entre aí, eu vou mostrar para vocês o meu palácio. Foi lá e mostrou assim, todo o ouro que o povo de Israel tinha, né? Os despojos, né, das batalhas que eles conquistavam de outros povos, eles juntavam todo aquele ouro ali, né? Então, assim, tudo aquilo que era o tesouro de Israel foi mostrado para os babilônios. Os caras, cresceram o olho. E quando passou alguns anos ali, o povo veio e saqueou tudo. Os babilônicos vieram e consumiram tudo. Porque eles tinham medo também que os israelitas também derrubassem a Babilônia, então eles derrubaram antes. E levaram cativo quem? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são seus amigos. E esses jovens foram fiéis a Deus, tá? Eles estavam exilados num país estrangeiro, né? E Daniel apresentou sua mensagem em circunstâncias desfavoráveis. Daniel, logo no início ali, né, que eles foram capturados, foram levados, Daniel, ele frequentava também a alta corte ali de Israel.
ele era inteligente, ele com seus amigos eram muito inteligentes, e quando o rei ele começou a pedir servos e pessoas para ajudarem a servir o rei, o Nabucodonosor, e selecionou eles ali, né? E aí o camarada que era responsável por alimentar Daniel, cuidar deles e dos demais, ele disse assim, ó, vocês vão comer de todas as iguarias do rei e tal, já que vocês são sábios, vão ajudar o rei a administrar aqui o império babilônico e tal. Mas aí Daniel chegou assim, ó, para aí, nós somos fiéis ao nosso Deus. Eu sei que não vai fazer diferença nenhuma para ele lá, mas deixa nós nos alimentarmos somente daquilo que nós queremos, frutas, legumes, verduras, água, né? Não queremos tomar vinho, não queremos aí comer esses negócios aí forte, essas carnes aí e tal. E aí, mas aí se vocês ficarem mal, ficarem fracos, aí vão mandar matar eu. O cara falou, não, se nós ficarmos fracos, aí você pode nos matar, tá? Mas se nós ficarmos melhor, deixa dessa forma aí. E aquele servo, né, do rei ali fez isso. E rapaz, quando terminou aquele tempo ali, que foram fazer, colocaram todos juntos assim, ó, e os que mais se destacavam em força, né, em capacidade intelectual, era Daniel e os seus amigos. E aí, o rei Nabucodonosor prestou atenção nele ali, viu, né, nossa, esses camaradas aí são firmeza, né. Só que em algumas situações, Daniel foi colocado à prova. Lembra que junto deles lá tinham ido também cativos alguns magos, né, alguns encantadores, que eu digo, né, que são aqueles hipnólogos, né, alguns feiticeiros e outras pessoas foram convidadas, na verdade convidadas não, foram levadas lá e foram apresentadas diante do rei. Os astrólogos, né, que estudam os astros ali, os astrônomos não, mas os astrólogos que dizem sobre o futuro olhando para as estrelas. E aí essas pessoas começaram a dizer o que o rei queria ouvir, né? Só que em determinado momento, o rei teve uma visão e ele mandou chamar ali Daniel, né, mandou chamar todos, né? E Daniel não foi chamado, que era novinho. O que Daniel tem de capacidade ali para poder dizer alguma coisa sobre o futuro do rei? Mas Daniel recebeu uma visão de Deus. E ele recebeu aquela visão e todos os magos, sátrapas iam ser assassinados, ser mortos ali pelo rei, né? E Daniel pediu ali para o chefe dele para levar na presença do rei. E o rei disse assim, ó, eu quero que adivinhem o que eu sonhei. Tá? E os outros dizem, não, o senhor diga para nós o que você sonhou que a gente vai dizer qual que é a resposta. E eles, não. O rei falou bem assim, eu quero que vocês digam o que eu sonhei e o que significa o que eu sonhei. E Deus deu ali para Daniel a visão do que ele tinha sonhado e qual o significado daquilo, né? E olha só, eu puxei o fio aqui do meu carregador celular aqui no suporte. E aí, gente, olha só, Deus deu a visão, Daniel livrou o pescoço dele dos seus amigos e daqueles camaradas lá também, viu? Que mesmo assim, depois começaram a tentar contra a vida de Daniel. Daniel, ele era um grande exemplo, ele orava 3 vezes ao dia, pela manhã, né, pelo meio da tarde, à tardinha, ele tinha esse objetivo, tinha esse motivo aí para ele se manter ali, né, perante Deus. E Daniel manter sua comunhão com Deus, sua conexão com Deus, sua dependência de Deus. E aí tinha um horário lá que o povo, tá, tinha que orar e adorar a estátua do rei. E Daniel não ia se ajoelhar, não ia adorar ali essa estátua. E outra, não era para eles também estarem orando, essa foi a primeira, né? Não era para ele estar orando. Né? E aí Daniel, ele tinha o costume de orar. E orava com as suas janelas abertas ali, né? Não tinha problema nenhum, ele não temia o Deus a qual ele adorava, né? Só que aí esses camaradas foram lá fazer fofoca para o rei por inveja do que Daniel havia feito. Daniel havia salvado ali o pescoço deles, os caras ainda queriam tentar contra ele, né? Então, em 2 ocasiões, Daniel e seus amigos ali, a gente vê que foram colocados à prova. Tanto que a gente vê ali a cova dos leões, tá? E também a sarça ardente, o lugar onde foi jogado ali na sarça ardente, né? Na cova de sarça ardente. E nada aconteceu a esses jovens. Por quê? Porque Deus estava com eles ali. O anjo do Senhor estava com eles, o próprio Jesus estava com ele ali, que não deixou sair nem um pouco queimados, nem seus cabelos chamuscados ali, nem cheiro de queimado tinha nas suas roupas. E na outra ocasião, na cova dos leões, o leão parecia mais um gatinho ali do lado dele, né, que não fez nada com Daniel. Daniel estava ali quase que fazendo um carinho no leão, como se fosse seu gatinho de estimação. Por quê? Deus acalmou o leão. Deus acalmou a tempestade, Deus acalmou ali o fogo. Deus fez e faz milagre na vida daqueles que são fiéis aos seus princípios, tá? Você que é servo de Deus, você que quer temer a Deus, eu digo temer no bom sentido, lembra que temer a Deus na Bíblia significa admirar a Deus, amar a Deus,
respeitar a Deus, né, ter Deus como uma pessoa santa, né, digna, honesta, juiz, sabe, verdadeiro. Tudo isso envolve o temor a Deus, como eu falo para você, não aquele por medo. Medo, quem coloca é o inimigo na minha e na sua vida. Na nossa vida deve ter alegria, deve ter respeito e responsabilidade, que é isso que Deus espera de pessoas felizes, pessoas verdadeiras, pessoas dignas e honestas. Queridos, nós fechamos aqui então, tá? A história de Daniel com a estátua, tá? Uma profecia que Deus deu ali sobre uma estátua que o rei Nabucodonosor mandou construir, tá? E depois Deus dá uma visão para ele do sonho que o rei teve sobre essa estátua, tá? Que era com a cabeça de ouro, os peitos de prata, o ventre de bronze e as pernas de ferro e os pés uma mistura de ferro e barro. Ele estava dando ali o significado sobre aqueles impérios que dominavam naquele tempo e daqueles que viriam no futuro. Primeiro, cabeça de ouro significava a Babilônia, tá? O império do rei Nabucodonosor. Segundo, o peito de prata ali significava o quê? Roma, primeiro, Medo-Pérsia, tá? Vamos lá, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Quem sucedeu Babilônia? Medo-Pérsia, peito de prata. Quem sucedeu ali Medo-Pérsia? A Grécia, com o quê? Com o ventre de bronze. E quem sucedeu a Grécia foi as pernas de ferro, que era quem? Roma. E os pés de barro e ferro, era Roma dividida pelos seus generais, quando o imperador romano foi assassinado e o domínio foi dado a esses generais. E nós podemos ver toda a Europa, tá? É essa divisão ali dos pés de barro. Então, assim, o domínio, desde aquele tempo de Daniel, ele seria dividido entre nações, ou nações surgiriam uma após a outra. E nem tinha surgido ainda a Grécia. A Medo-Pérsia já existia, mas a Grécia não existia, Roma não existia, tá? E os demais países impérios que foram dissolvidos depois, Espanha, Portugal, Alemanha, todos eles não existiam. E olha só, Daniel previu que tudo isso surgiria depois da queda da Babilônia. Então, nós podemos confiar que a palavra de Deus, ela tem uma mensagem para cada um de nós. Ela tem uma mensagem para o seu povo no passado, ela tem uma mensagem para o seu povo no presente e ela tem uma mensagem para o seu povo no futuro. Mas o futuro é totalmente decifrado quando nós olhamos para a palavra de Deus. O significado dos impérios mundiais: Babilônia, Média e Pérsia, Grécia, Roma e o reino dividido. Depois vem o reino de Deus. Quando a pedra, no mesmo sonho, uma pedra que desce do céu e acerta os pés, acerta aquela estátua, e ela destrói aquela estátua, ela destrói todos aqueles impérios. E essa pedra, sabe quem é? A pedra de esquina. A pedra, aquela que foi rejeitada. Aquela pedra que era a principal da construção para uma vida feliz, para um mundo feliz, um mundo de esperança. Essa pedra é Jesus Cristo. Ele é a nossa pedra. E Ele é essa pedra que há de vir acabar com todos os impérios do mal nesse mundo, para nos trazer a alegria e a esperança de um novo céu e uma nova terra. Querido, espero que você, tenha gostado da recapitulação aí destes últimos capítulos que nós tivemos, mas que você possa buscar a palavra de Deus como fonte de inspiração e direção para a sua vida. Você vai sentir o quão grande é o amor de Deus por mim e por você, que não nos deixou aqui à mercê como num barco sem rumo. Ele nos deu uma direção, Ele nos mostrou ali como num farol onde nós devemos seguir em direção a um ponto, em direção ali à terra firme, um lugar de paz, um lugar de bonança, que é aos pés do nosso Salvador. Que Deus te abençoe, abençoe você e a sua família, e você possa ter também aí uma ótima prova. Vamos orar então? Feche seus olhos aí. Querido Deus e bondoso Pai, mais uma vez eu quero te agradecer pelos alunos que tu me deste. Essa turma do 8º ano, uma turma maravilhosa, Senhor Deus. Muitas pessoas podem olhar ali para a diversidade de cada um deles, com suas dificuldades, talvez os seus problemas, o comportamento de cada um deles, mas, Senhor Deus, eu sei que o Senhor me deu aqui uma turma do qual eu possa trabalhar, uma turma do qual eu possa, Senhor Deus, me relacionar, aprender também, ó Deus, com as diferenças de cada um deles, mas o Senhor me deu uma turma do qual eu possa te apresentar,
mostrar o que o Senhor ama a cada um deles, ama a sua família, ama, Senhor Deus, a cada um desses alunos de forma individual e quer o bem de cada um deles. E eu te peço, Senhor Deus, abençoe meus alunos. Esteja com eles para que eles possam fazer uma ótima recuperação de segundo bimestre e possamos começar esse ano, ou pelo menos terminá-lo, né, da melhor forma possível. Nos abençoe e nos dê um ótimo dia, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, galera, então, e até a próxima aula. A nossa próxima aula já será, então, a nossa querida prova. Então, um grande abraço, viu? Fique com Deus aí.